Então, sejam muito bem-vindos à sexta sessão do Grupo de Leitura Corporalidade e Memória. Hoje vamos ter connosco o professor André Barata, que eu vou passar a apresentar. O professor André Barata é professor associado com a agregação da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior e coordenador científico do Praxis, Centro de Filosofia, Política e Cultura. É ainda diretor de doutoramento em Filosofia da Universidade da Beira Interior. É autor de diversas obras, sendo a primeira Metáforas da Consciência, da Ontologia Especular de Jean-Paul Sartre a uma Metafísica da Ressonância, e as duas últimas, O Desligamento do Mundo e a Questão do Humano, e se parássemos de sobreviver, pequeno livro para pensar e agir contra a ditadura do tempo. O professor André Barata tem-se dedicado ao ensino e à investigação nas áreas da filosofia política, da ética e da psicologia fenomenológico-existencial. Dou então a palavra ao professor André Barata, que vai falar-nos sobre o texto A Metáfora Vivida, está em tradução castelhana, do arquiteto finlandês Juhani Pallasmaa. Então tem a palavra. Então, antes de mais, boa tarde. É um prazer estar aqui no seminário do Grupo de Leituras, Corporalidade e Memória. Bom, o que eu trago é um texto que está a ser escrito, está em modo ainda de fabricação ou de culinária em exercício, e no fundo o que eu queria fazer era algo que, através do texto do Pallasmaa, fizesse uma discussão um pouco dialogada do que me parece um problema de rarefação de lugares, não é? Rarefação da ideia de lugar. Eu tenho um texto que está um pouco longo, de maneira que eu provavelmente vou ter que saltar uns pedaços e tentar exprimir o essencial do que queria dizer, não é? Mas será, ao mesmo tempo, enfim, uma leitura deste capítulo, desse ensaio, Metáfora Vivida, mas também um diálogo, e portanto também trarei algumas outras referências. Então eu começarei precisamente por esta ideia, a ideia da rarefação dos lugares. Não é? Lugares são espaços. Professor André, peço desculpa, eu queria só dizer, pedir a todos para desligarem os microfones. Estou a reparar que há pessoas que têm o microfone ligado. Portanto, peço a todos para desligarem os seus microfones enquanto o professor André Barata apresenta o seu texto. Muito obrigado. Obrigado. Okay. Então, professor, pode continuar. Então, lugares são espaços visitados pelo tempo. Um lugar é um espaço que se tornou um hábito, que fez memória e a que se regressa. Essa é a diferença entre um lugar e um local. Um lugar é mais do que uma localização, do que a interseção de coordenadas, latitude e longitude, na superfície curva do planeta. Local é a abstração, fruto de um tempo e de um espaço abstratos, que se abstrai justamente do lugar, deixando como resíduo que se perde, resíduo do movimento de abstração, a camada de significação que se radica, cultiva e floresce, por exemplo, neste ponto de coordenadas, e que floresce através de um hábito, uma repetição, que se faz forçosamente no tempo, no seu curso, e que se faz como apelo da própria repetição, que é como uma inércia confortável, uma âncora de segurança, um lastro de sentido. Os hábitos são habitados como lugares e os lugares são habitados por hábitos. É desta habitualidade e habitabilidade que o local abstrato vai prescindindo. A rarefação dos lugares significa uma geografia de locais que evitam ser lugares. Bom, há também lugares inabitados, naturalmente, que são mais memória de terem sido lugares e assim, ainda que apenas dessa maneira, continuam a ser lugares. E também há lugares que são imaginação de ser lugares, por exemplo, utopias, e que dessa maneira também continuam o hábito que faz lugar. E há ainda lugares que não são espaços físicos ou virtuais, mas os nossos corpos vivos, com a sua extensão e a sua unidade. Ocorre o verso do poeta Daniel Faria, homens que são como lugares mal situados, que compara
mas não precisava. As pessoas são lugares genuínos para as outras pessoas, nelas reencontrando o hábito, a memória e a vontade de encontro. Uma reflexão semelhante pode ser feita acerca do tempo, e eu abreviadamente diria que as temporalidades são também lugares, são tempo tornado lugar habitado por aqueles que as vivem. Mas sendo todos os lugares espaços que o tempo trabalhou e todas as temporalidades tempo que se tornou lugares, este ligamento ou atamento entre espaço e tempo que faz lugares não é contudo uma necessidade. Pode acontecer e será um trabalho de sentido, prática de cultivo e cultura que se faz com a atenção do cuidado. Mas também pode não acontecer, que é precisamente a contingência histórica da nossa época. Estas práticas de fazer e habitar lugares estão a rarefazer-se. Não são mainstream, apenas resistência e, de algum modo, inconformismo, por vezes virtual. Os espaços perdem a sua relação com o tempo, tornando-se um espaço único, sem camada de significado, tão literalmente geométrico que nem com o espaço físico coincide. Apenas uma abstração, um espaço de passagem de pessoas, informação e capitais. E do mesmo modo as temporalidades deixam de ser lugares, tornando-se apenas tempo, um só, contável, sem camada de significado. Tão literalmente abstrato e unidimensional como o espaço. O resultado deste desligamento é um espaço e um tempo entre si desatados, transformados em imperturbáveis eixos abstratos de referenciação e medida. Na realidade, essa imperturbabilidade, sendo ainda sentido que repercute na organização das sociedades, dos seus ritmos e das vidas nelas, demonstra que do aniquilamento das temporalidades sobrevive uma hegemónica cultura que se globaliza, de fluxo em passagem, desejavelmente acelerados, sem barreiras geográficas ou cronológicas. Esta rarefação dos lugares, que enfim, que eu aqui apresento de uma forma tão assertiva, não poderia deixar de repercutir na arquitetura, na medida em que podemos descrever como a arte do lugar, na senda de autores como Montaner, em La Modernidade Superada, ou Murray Ray, em um livro chamado Arquitetura e Teologia, a arte do lugar. Por outras palavras, a hipótese da rarefação dos lugares tem na arquitetura um lugar privilegiado de confrontação que justifica tê-la em mente. O nosso autor para hoje, não é? Arquiteto e grande teórico contemporâneo da arquitetura, o finlandês Palasma, Juhani Palasma, capta com efeito para a arquitetura esta rarefação de lugares. A expressão não é dele, mas, por exemplo, nestes termos. E eu aqui vou citar, não ainda a metáfora vivida, mas, enfim, a obra que mais é referenciada de Palasma, The Eyes of the Skin, Os Olhos da Pele, uma obra de 1996, em que cito a dizer, por exemplo, isto: a planura da construção padrão atual é reforçada por um sentido de materialidade enfraquecido. Os materiais naturais, a pedra, o tijolo e a madeira, permitem que a nossa visão penetre nas suas superfícies e que nos convençamos da veracidade da matéria. Os materiais naturais expressam a sua ideia e história, bem como a história das suas origens e a sua história de utilização humana. Toda a matéria existe na continuidade do tempo. A patine do desgaste acrescenta a experiência enriquecedora do tempo aos materiais de construção. Mas os materiais hoje feitos à máquina, chapas de vidro sem escala, metais esmaltados e plásticos sintéticos, tendem a apresentar as suas superfícies inflexíveis ao olho sem transmitir a sua essência material da idade. Ora, fim de citação. Em contraste, Palasma fala de uma emergente sensibilidade na arquitetura que desde as últimas décadas, pelo menos à data de Eyes of the Skin, revalorizam a ideia de lugar, materialidade e inscrição do tempo. E eu torno a citar, na página 33 de Eyes of the Skin: nas últimas décadas surgiu um novo imaginário arquitetónico que emprega reflexão, gradações de transparência, sobreposição e justaposição para criar uma sensação de espessura espacial, bem como sensações subtis e mutáveis de movimento e luz. Esta nova sensibilidade promete uma arquitetura que pode transformar a relativa imaterialidade e leveza da recente construção tecnológica numa experiência positiva de espaço, lugar e significado. Portanto, digamos, há um diagnóstico
mas também há, digamos, o assinalar de uma tendência que reage, de algum modo, a esta rarefação de lugar, dando, na verdade, uma experiência positiva dele. No que se segue, o meu propósito é pensar a casa e, por extensão, a arquitetura num contexto de rarefação de lugares, para isso evocando o pensamento de Pallasmaa, que comentarei a partir do texto que foi convosco partilhado, Metáforas Vividas, um texto de 2002, incluído no volume de ensaios Habitar. Desde logo, não pode ser indiferente a aproximação entre a ideia de metáfora vivida com dois muito significativos estudos que entrecruzam as noções de metáfora e de vida. Metáfora viva, de Ricoeur, e Metaphors We Live By, de Georges Lakoff e Mark Johnson. Mas é sobretudo o vivido da R. Leibniz, a vivência fenomenológica do Leibkoch, da Lebenswelt, enfim, os referentes desta metáfora vivida. Por outro lado, também há uma nota que eu queria fazer, assim preambular, é que Eyes of the Skin, enfim, compõem com outras obras de Pallasmaa posteriores, The Embodied Image and the Thinking Hand, uma ênfase das dimensões áticas, não é, da experiência. A pele, a mão e o corpo, que comparecem nestes três títulos, são articuladas com o olhar, a imagem e o pensar, que também comparecem nestes três títulos. Esta centralidade da corporeidade, seja na sua dimensão de corpo vivo, seja de contacto corporal com as coisas do mundo, é o traço mais saliente da sensibilidade desta arquitetura que se tornou, enfim, habitual designar como arquitetura fenomenológica. E de que Pallasmaa, como Stephen Hall, o célebre arquiteto do Kiasma Museum, em Helsínquia, são insignes representantes. Eu tinha aqui uma imagem que gostaria de mostrar, mas talvez depois do fim, se seja possível. O posicionamento, digamos, fundador desta corrente, e agora reporto-nos ao texto da metáfora vivida, arranca de duas demarcações que Pallasmaa pontua logo no início deste texto, e aliás em tom preocupado. E eu vou citá-lo, não é? Portanto, já neste texto que convosco foi partilhado. Há dois processos opostos que ameaçam a arquitetura nos nossos dias: a instrumentalização e a estetização. Por um lado, a nossa cultura secular, materialista e quase racional, converte os edifícios em estruturas puramente instrumentais, desprovidas de um significado mental e com fins utilitários e económicos. Por outro, e com o fim de chamar a atenção e facilitar uma sedução instantânea, cada vez mais a arte da arquitetura se converte em mera fabricação de imagens estetizadas que carecem de raízes na nossa experiência existencial. Fim de citação também. Ora, a perspectiva fenomenológica com forte filiação em Heidegger e em Merleau-Ponty vem posicionar-se face a uma perspectiva formal abstrata, bem na linha do grande movimento da modernidade em direção a uma ambição de fundação e universalidade. Contudo, não é tanto esta ambição que parece estar em causa, mas o caráter abstrato, desenraizado da experiência existencial. Esta primeira demarcação preocupada não é diversa das motivações originais do próprio projeto fenomenológico, que a um tempo procurava regressar às coisas elas mesmas, para dessa forma perseguir um programa de fundamentação. Por outro lado, a crítica ao desenraizamento liga-se, naturalmente, à problemática bem conhecida da crise e também de experiência e juízo, obras em que esteve em causa, não é? Obras de Husserl em que esteve em causa o trazer de volta, por assim dizer, o mundo escrito pela ciência à sua raiz no mundo da vida. Ou ainda, como diria Merleau-Ponty, numa imagem bem conhecida, não é? Enfim, não a ciência do sobrevoo, não é? Mas, enfim, da Lebenswelt. O segundo processo que para Pallasmaa ameaça a arquitetura, como eu disse, é o da estetização e corresponde ao que Strauss-Larks convencionou chamar pós-modernismo, para todos os efeitos. E que, em parte, no entanto, bebe do modernismo do início do século passado. Eu gostaria, enfim, um pouco à margem, de recordar um pensamento desencantado do poeta português Adolfo Casais de Monteiro, que escrevia assim: a modernidade não é feita de sonhos, mas de não os poder ter. Interpretando sonhos como narrativas abrangentes, doadoras de unidade, de sentido à existência individual e coletiva, o motivo do pós-modernismo é bem anterior e, na verdade, até coincide em tensão com grandes e ambiciosos programas de sentido que só se
desmoronariam posteriormente, com a crítica daquela razão do sonho, que, enfim, no seu sonho engendra monstros, e de que os totalitarismos foram realização na vida desperta da mesma Europa, de que falava a crise. É, contudo, um processo por demais conhecido, o da caracterização da pós-modernidade como tendência à fragmentação, à pequena narrativa, a articular princípios de convivência sobre partes que deixam de ambicionar conter as outras partes, mas sem um ponto de ancoragem, apenas a fruição instantânea e descomprometida do fluxo de imagens, de acontecimentos, de narrativas, como um grande jogo de experiência em que tem de prevalecer a novidade, sem o lastro de qualquer origem. Em suma, a perspectiva fenomenológica da arquitetura acusa a estetização a falta de fundamento e a instrumentalização a falta de ligação à concretude do real vivido. Na verdade, duas faces do mesmo problema, ainda que se apresentem um tanto superficialmente como faces opostas. Não é, aliás, estranha esta noção de uma oposição superficial o juízo, a meu ver, mais amadurecido, de que o prefixo pós era precipitado e enganoso, pois, na verdade, o que está em causa é uma intensificação a que se amou com mais acerto hipermodernidade, com Gilles Lipovetsky, sobre modernidade, com Marcuse, ou modernidade tardia, não é? Com o Zygmunt Bauman. À luz dessas considerações, tentarei focar os aspectos em que Pallasmaa me parece muito convincente, mas também aqueles em que é menos convincente, suscitando um diálogo crítico, aponto, contudo, na direção do enfrentamento do problema da rarefação dos lugares na nossa época. Em suma, em vez de refazer pela crítica este problema, pelo contrário, urge circunscrevê-lo melhor. Pallasmaa apresenta-nos uma fenomenologia da arquitetura que procura enraizar na concretude da experiência do corpo que habita um espaço-tempo. E por isso regressa à experiência da casa, que apresenta como mediação privilegiada para o mundo fora, ou o mundo aí fora, quase como se fosse uma construção arquitetónica elementar, elementar no sentido de um elemento fundamental, não é? Como nos gregos, o ar, o fogo, a terra, enfim, e o que mais for. A este propósito, tendo a casa como referente, Pallasmaa cita o Gaston Bachelard, não é? A casa é o nosso canto do mundo, o nosso primeiro universo. É realmente um cosmos em toda a acessão da palavra. Ao mesmo tempo, portanto, a casa aparece como mediação com o mundo e também, cada uma, um mundo próprio. E isto produz uma espécie de lugar de proteção pelo qual se torna possível encarar o mundo, quase como se fosse o escafandro pelo qual se consegue respirar um mundo talvez dificilmente respirável. Contudo, há aqui uma ambivalência a pedir um equilíbrio. A casa torna possível respirarmos apesar de um mundo que sem ela é irrespirável, ou torna-nos a casa menos capazes de respirar do mundo lá fora? E pergunto-me isto porque, nestes termos, não será assim a sociedade hipermedializada também uma forma de casa virtual? E que, em vez de remediar a profunda irrespirabilidade do mundo? Mas o que é uma casa ao certo? Dizer genericamente que é uma construção que pode ser habitada é dizer tudo, não dizer nada. Tendemos a pensar que as casas são aqueles lugares onde nos sentimos especialmente seguros e que, com essa segurança de refúgio, podem ser lugares de intimidade, lugares de dentro. E efetivamente, cada casa é não apenas mas uma coleção de lugares de intimidade que se relacionam entre si como lugares de exclusividades variáveis. A da casa face à rua, mas dentro dela a do quarto a dormir, a da casa de banho, a do escritório, a da sala de visitas, a do lugar que cada um tem à mesa de jantar, etc. Camadas de intimidade diversas que se arrumam numa complexidade própria da ordem das relações familiares ou de uma só pessoa. Porque também sozinho uma pessoa precisa, para a relação de sentido consigo próprio, de uma realidade além do seu corpo, onde habita os seus hábitos. É isso que a sua casa proporciona. E eu volto a usar um verso, agora de Manuel António Pinha, que diz: os lugares são a geografia da solidão. Regressar a casa é um reencontro com o lastro de sentido de vida de cada um, e por isso é essencial à vida podermos estar em casa, na sua solidão, que tem que ser um direito.
quando estar em casa se torna uma impossibilidade ou uma possibilidade demasiado escassa e longínqua, condenamos-nos a sobreviver apenas. Estar em casa é estar num lugar próprio de identidade a dois, ou a mais, ou a sós. E por isso entramos em casa como dentro de algo, mas mais do que em uma construção identificada. Dentro, aqui significa transpor a fronteira para dentro de uma consciência, de uma visão de vida, de cumplicidades, mesmo de um inconsciente que se sedimenta em hábitos. E fronteira pode significar literalmente do país a que se regressa, que é também como uma casa, quando se imigra ou se parte por alguma outra razão. Num outro ensaio colizido no volume Habitar, Pallasmaa conta aquele hábito comum de, chegando a um quarto de hotel, quando se viaja em conferências, aquele hábito comum de o tornar um pouco mais como casa, ao largar os bens pessoais que consigo se transportou sobre a cama e outras partes do quarto de hotel, a lembrar a casa. As casas são muito mais memória de uma biografia do que lugares. Ou melhor, são lugares de memória que acomodam e assim guardam e proporcionam a lembrança, por exemplo, de exercícios, coisas que se faziam ou fazem, e coisas que se sentiam ou se sentem na casa dos avós, da praia, do tempo em que se era criança, da vida presente e das vidas anteriores, com outras geografias ou afetos. Eu vou saltar aqui um pedaço, porque senão não vai chegar a lado nenhum, e prossigo um pouco aqui. Acresce essa menção as ideias de metáfora, verdade e de imagem. Eu cito, não é? Estamos a falar de uma passagem da metáfora vivida, em que ele escreve: a arquitetura articula a carne do mundo através de metáforas espaciais e materiais dos encontros existenciais humanos fundamentais. Uma verdadeira metáfora arquitetónica é uma entidade altamente abstrata e condensada que funda a multiplicidade de experiências humanas em uma única imagem. Fim de citação. Ora, eu aqui vou montar algumas reservas, eu estou a controlar o tempo. A carne do mundo é como o elemento que compõe o mundo. Não é claro se a carne do mundo pode ser articulada como se houvesse um exterior que sobre ela recaísse, então como a ação de articular. Pelo contrário, dentro da carne do mundo, nela encarnadas, que as metáforas se constituiriam. Mas não é claro por que razão Pallasmaa as interpreta como verdadeiras e entidades altamente abstratas. Se se trata de pensar metáforas verdadeiras em contraste com as outras, falsas, parece não resultar uma certa negação, ou pelo menos incompreensão, do caráter endógeno da carne do mundo. E se o sol de confrontação que distingue o verdadeiro do falso são os encontros existenciais humanos fundamentais, usando a expressão do Pallasmaa, então há como uma idealidade e até uma normatividade a respeito do que é ou não fundamental que me suscita dúvidas a que voltarei adiante. Por outro lado, o que nos pareceria interessante seria proceder a uma fenologia do lugar, do recorte pontiano, precisamente a partir da experiência do mundo e da sua carnalidade, do espaço vivido. Enfim, aqui há um volume que eu gostaria só de mencionar, de 2016, e que não vamos desenvolver, da Patricia Locke e Rachel McCann, e que se intitula Merleau-Ponty, Space, Place and Architecture, não é? Portanto, espaço, lugar e arquitetura. Mas regressando ao nosso autor, eu agora tomaria atenção à noção de metáfora e à noção de imagem, como ele se interpreta, sempre a partir, aliás, como se nota no texto, de citações poderosamente heurísticas. A propósito da metáfora, duas citações colocam a casa como uma metáfora arquitetónica originária, fundamental e verdadeira, enfim, no sentido problemático acima indicado. Uma delas é de Henry James, que compara o escritor a um artesão que constrói uma casa de ficção com 1000 janelas. Outra é da escritora Marlene Chandler, que eu não conhecia, autora de um livro chamado Dwelling in the Text, de 1991, e onde se apresenta, nesse texto, a casa, e agora estou a citar, como metáfora estrutural, psicológica, metafísica e literária, construindo completas analogias entre a casa e a psique, entre a casa e a estrutura familiar, entre a casa e o meio ambiente social, e entre a casa e o texto. Fim de citação. Portanto, esta é a citação da Marlene Chandler, feita pelo próprio Pallasmaa.
Neste sentido, explorado pelo próprio autor, a casa não é metáfora da arquitetura, mas metáfora arquitetural da própria relação com o mundo. Seja qual for, literária, psicológica, metafísica, como Chandler indicou, e arquitetónica. E essa diferença tem mais relevância do que talvez Pallasmas estivesse disposto a conceder no texto. Não é tanto a materialidade física da casa, dos seus materiais perecíveis, como vimos acima, mas a casa enquanto entidade de relação, de uma certa relação com o mundo a partir da pertença ao mundo, intramundanamente, e de que a arquitetura é apenas uma instância ao lado de outras. A arquiteturalidade da metáfora não faz prevalecer a arquitetura, portanto. No entanto, faz ressaltar uma espécie de isomorfismo de estruturas. A casa, que é metáfora literária da relação com o mundo, também é metáfora psicológica e também é construção. A mesma metáfora ressoa em diversos modos de relacionalidade com o mundo. Por exemplo, as estruturas musicais e arquitetónicas que tendem a convergir nas catedrais e a sua música coral. Enfim, há aqui algo que eu vou saltar, que é uma aproximação possível da ideia de casa como metáfora à imagem de metáfora conceptual de Lakoff, que no fundo são metáforas que, em vez de exprimirem uma analogia, propõem uma analogia como forma de pensamento e de aproximação ao mundo. E também não anda longe da ideia da metáfora absoluta, não é? De Blumenberg, não é? Em que as grandes metáforas da luz como conhecimento ou do caminho como estruturante do sentido da vida, ou do mundo como um livro que é legível em certos caracteres. E, portanto, são metáforas que, de certo modo, em vez de exprimirem uma analogia adquirida, propõem fazer essa analogia como forma de aproximar-nos do mundo. Queria agora focar-me na questão da imagem, como Pallasmas a entende. Não é? E ele, mais uma vez, ele pensa muito por, digamos assim, empurrado por citações poderosas, não é? Heuristicamente poderosas. E ele cita um célebre pensamento do Andrei Tarkovsky, que é uma frase bem conhecida de Tarkovsky, que reflete, além de uma teoria da imagem, também condensada toda a sua obra, não é? Reconhecidamente associada ao elemento da água e o chover, não é? E que é esta frase: uma imagem não é este ou aquele sentido expressado por um realizador, mas todo um mundo que se reflete numa gota d'água. Não é? Ora, as coisas de que fazemos imagem ou algum sentido são sempre totalidades que trazem sedimentada toda uma história. Isso faz parte da condição hermenêutica do mundo, não é? Como um mundo que é sempre de algum modo interpretado, e portanto tudo traz essa sedimentação. Mas as imagens, como aqui são apresentadas, são como um espelho que lança de volta essa totalidade. Ao que ser imagem é ter o poder ou a capacidade de lançar de volta e irradiante o mundo contido em cada coisa. Refletir-se o mundo todo numa gota de água reflete, na verdade, o vínculo entre a imagem e o mundo através do paradoxo inerente à própria ideia de mundo. Mundo que tanto pode designar a totalidade mais inclusiva como a singularidade mais exclusiva. Nós vimos um pouco isso quando passei pela citação do Bachelard. À luz da perspectiva de Tarkovsky sobre a imagem, Pallasmas distingue dois tipos de imagem. A ênfase do valor da imagem não valoriza toda a imagem. E a crítica da imagem não é de toda a imagem. Prosseguindo uma linha de pensamento suscitada a partir de citações, o teórico finlandês denuncia que vivemos numa cultura que fabrica, eu estou a citá-lo, numa cultura que fabrica e produz imagens em série com propósito de exploração comercial, de condicionamento político e ideológico, de educação e entretenimento. Invocando o imaginário cutilante de Italo Calvino para uma citação que é esta, muito, muito sintética. Uma chuva ininterrupta de imagens, não é? E que nos leva a perguntar: é ainda possível um lugar onde não chove o tempo todo, não é? Onde não chove imagens o tempo todo? Dois tipos de imagens estão, portanto, em jogo. Aquelas que despertam, atraem a atenção para um objeto ou mensagem, no sentido tarkovskiano, e aquelas que, pelo contrário, anestesiam, hipnotizam, de certo modo desligando a imagem daquilo que seria a imagem. Se as primeiras mobilizam a imaginação e todas as faculdades fazem sentido, as segundas apenas as exploram. E às primeiras, Pallasmas chama imagens poéticas, e cito:
As imagens poéticas abrem um caudal de sensações e, portanto, de afetos. As imagens poéticas reforçam a nossa experiência existencial e sensibilizam os limites que existem entre nós e o mundo. Ora, dentro destas imagens poéticas, Palamas recorta aquilo que se chama imagens arquitetónicas e que vão ao encontro ao que antes desenhou como metáforas arquiteturais estruturantes, e desde logo a casa de que já falámos. E acrescenta, a imagem arquitetónica, estou a citá-lo, vincula a nossa experiência de mundo com a nossa própria experiência de corpo através de um processo de interiorização e identificação inconsciente. Fim de citação. Ora, percebe-se que para Palamas, o corpo humano é a medida porque a arquitetura medeia a relação com o mundo. E é nesse sentido que, e agora volto a citar, a arquitetura humaniza o mundo ao conferir-lhe uma medida e um horizonte. Fim de citação. Portanto, a humanização do mundo é feita por esta adequação do mundo à medida do humano, que em última análise terá o corpo por referência de medida, por métrica, digamos. A humanização do mundo é a do espaço e do tempo. E agora cito mais uma vez o Palamas, que diz a aterradora infinitude e homogeneidade do espaço e do tempo. Ora, e agora paro, é arquiteturalmente transformada pela atividade de fazer lugares, que tem o corpo por referência, a partir do qual se desdobra um sentido de orientação no mundo. E cito mais uma vez, as estruturas arquitetónicas reforçam a nossa experiência do real, da horizontalidade e da verticalidade, do distante e do próximo, do que está em cima e do que está em baixo, da direita e da esquerda. Fim de citação. E por que é atribuído esta função humanizadora em que a arquitetura ganha um relevo concreto pelo seu impacto no mundo real da vida, há mesmo uma consideração normativa em causa. Proporcionar à vida um horizonte, converter o caos em cosmos, humanizar o mundo, proporcionar a medida humana, não é? Que é dada tendo o corpo por referente, é para Palamas uma tarefa ética, nisto acompanhando a posição de Carsten Harris, Harris, que é um filósofo alemão, professor emérito da Universidade de Yale e autor de uma obra com este título, The Ethical Function of Architecture. É a obra de 1997 e que ele cita. Contudo, a meu ver, este compromisso ético implica alguns problemas, pois onde há uma ordem normativa, necessariamente ao lado do que se deve fazer, afirma-se, ou deve-se afirmar, ou deve-se presumir que haja também o que não se deve fazer, com as consequências inerentes a respeito de liberdade e ausência de constrangimentos normativos à criação. Além disso, e mais fundamentalmente, há um risco de se levar demasiado literalmente a relação entre imagens arquiteturais, designadamente a casa e a sua relação com a medida do corpo humano, e a arquitetura. Se aquelas valem também para a literatura, se as imagens arquiteturais, como vimos, valem também para a literatura, a casa é uma boa, é uma importante, é uma estruturante metáfora, também literária, metafísica, psicológica, portanto, para a psique humana, para a organização da vida, até para a metafísica, como vimos. Então não haveria de se colocar o mesmo tipo de normatividade na literatura, nas artes em geral, na própria maneira como mediamos a nossa relação com o mundo? Eu ainda voltarei a esta dificuldade adiante. A questão, contudo, que eu coloco já, é se a importância do reconhecimento de imagens arquiteturais estruturais não desliza para uma confusa pretensão a uma originalidade da arquitetura, com as suas implicações ontológicas e éticas. No que segue imediatamente, eu estarei particularmente atento a esta questão. A partir do reconhecimento da centralidade do corpo nos modos pelos quais está no mundo, Palamas procura fundamentar uma originalidade da casa e, por fim, da própria arquitetura. Momentos em que a transição da centralidade do corpo, fenomenologicamente muito relevante, sobretudo se pensarmos na fenomenologia da percepção. Eu lembro-me daquela célebre frase, não é, de que o meu corpo sabe mais do mundo do que eu próprio, não é? Mas há aqui uma transição da centralidade do corpo para o da casa, para uma centralidade da casa e da arquitetura. E momentos disso vão aparecer no texto de Palamas. Por exemplo, quando diz que, e cito, o mundo existencial tem dois focos simultâneos, o corpo e o lugar. E em seguida acrescenta que o nosso domicílio é o refúgio do corpo, da memória e da identidade.
os dois focos como que se fundem um no outro. Cita Noël Arnaud, um escritor francês, e cita-o quase como se tratasse de uma equivalência direta. Sou o espaço onde estou. E depois a identificação proposta pelo próprio Pallasmaa nesta passagem. Existe uma identificação, uma ressonância e uma correspondência conscientes e vividas entre as nossas imagens de casa e o nosso próprio corpo, com os seus órgãos sensoriais e suas funções metabólicas. É uma correspondência em dois sentidos. A casa é metáfora do corpo e o corpo metáfora da casa. Fim de citação. Ora, estabelecida a quase identidade, nem que seja metafórica, entre corporeidade e espaço arquitetónico, a centralidade arquitetural torna-se um adquirido. E escreve Pallasmaa, a arquitetura devolve-nos aos primeiros encontros inocentes com o mundo. Fim de citação. E desta forma não é sequer o corpo, mas a imagética originária de uma arquitetura cinesa do corpo que estabelece o sentido da própria corporeidade. E cito, a essência primordial do prazer como o calor do lugar. De certo modo, a própria originalidade da arquitetura acaba por preceder a corporeidade. Prosseguindo por este caminho da originalidade da arte do lugar que confere a própria essência primordial do prazer, Pallasmaa desdobra por sentido positivo, tarkovskiano de imagem, a imagens primordiais, arquetípicas. Expõe, e cito, que um arquétipo não é um significado específico, mas uma tendência de uma imagem para provocar certas experiências, emoções e associações. E depois descreve, de facto, fim de citação, descreve arquétipos arquitetónicos elevados à condição de imagens ontológicas. E cito, por ordem da aparição ontológica, as imagens primordiais da arquitetura são o chão, teto, parede, porta, janela, lareira, escadaria, cama, mesa e casa de banho. As categorias que normalmente se utilizam como fundamento da análise arquitetónica, espaço, luz, estrutura, escala e materialidade, não são imagens arquitetónicas primordiais. Fim de citação. Ora, esta dissociação entre imagens arquitetónicas primordiais e as que não são é cortante. Como se chão, teto, parede, porta, janela, lareira, escadaria, cama, mesa e casa de banho não tivessem uma história. Pelo contrário, como se a sua realidade fosse logicamente anterior às suas múltiplas realizações. Com estas e outras designações, estas e outras realidades, na verdade. E como se, por outro lado, espaço, luz, estrutura, escala e materialidade também não fossem também, realidades tão poderosamente realizadoras como aquelas, apesar de igualmente históricas. Finalmente, esta dissociação tem um travo profundamente não fenomenológico e não pontiano, verdadeiramente. Aqui valendo a pena citar um brilhante ensaio do nosso colega David Scarzo, que tem este título, História e Percepção, Nota sobre Arquitetura e Fenomenologia. É um ensaio de 2016, e eu vou citar o próprio David, que todos nós conhecemos, em grande medida. Parece-nos que, mesmo que funcional à polémica contra as derivas historicistas e racionalistas de um certo pós-modernismo, uma rígida contraposição entre percepção e história não corresponde às intenções mais próprias do pensamento Merleau-Ponty. Numa nota de trabalho de 20 de maio de 59, Merleau-Ponty escrevia, e agora cito dentro da citação, os problemas de saber qual é o sujeito do Estado, da guerra, etc., são exatamente do mesmo tipo que o problema de saber qual é o sujeito da percepção. Só se resolverá a filosofia da história resolvendo-se o problema da percepção. Fim da citação, e continuo com o David. Não apenas a percepção é um problema, e não um fundo de sentido positivo ao qual podemos atingir de forma direta e imediata, mas é um problema intimamente ligado ao da história. E isto leva David a concluir, no seu artigo, uma aproximação à fenomenologia e, em modo especial, ao pensamento de Merleau-Ponty, não deverá ser, então, direcionada a uma recuperação de uma experiência primordial, mas antes a uma interrogação criativa do mundo sensível. Fim de citação. Eu sei que já estou muito demorado, ainda tenho aqui 2 páginas e meia. Se tiverem a paciência, eu termino com as 2 páginas e meia. Não obstante esta divergência, obviamente Pallasmaa tem razão quando diz, por exemplo, que diversas partes da casa têm ressonâncias com o corpo humano. Simplesmente estas ressonâncias entre casa e corpo são resultado da interação entre uma e outro que cada um realiza, o próprio Pallasmaa. As janelas, diz ele, são os olhos da casa e fecham-se para imaginar na luz quebrada, como os olhos que se fecham para um sonho desperto.
Ora, mas isto não é uma metafórica independente de quem a experimenta, de uma cultura que cultiva essa forma de experimentar as janelas de uma casa. Mas poderiam ser outras metáforas a dar sentido às janelas e poderiam ser outras as metáforas que as janelas proporcionam. Aliás, Pallasmaa exemplifica bem a particularização que faz da experiência da porta de uma casa. E eu cito: abrir uma porta é um encontro íntimo entre a casa e o corpo. A maçaneta da porta oferece um aperto de mão como boas-vindas. As portas automáticas modernas de vidro tornam cómodo o acesso, mas despojam-no de todo o significado existencial. A comodidade e funcionalização excessivas diluem o significado. Uma porta apropriada protege e convida simultaneamente. Fim de citação. Ora, aqui a minha questão não é, está nesta normatividade mais ou menos explícita, não é? Na porta apropriada, no despojo do significado existencial que, enfim, se jogam na escolha entre portas mais tradicionais ou mais, enfim, modernas, digamos assim. De novo, uma cortante dissociação que deixa escapar, contudo, como se fixa excessivamente. Perdão. De novo, uma cortante dissociação que deixa escapar, contudo, como se fixa excessivamente o sentido das portas tradicionais e o das portas automáticas, não tomando na devida conta o poder de umas e outras serem ressignificadas. Na verdade, o próprio Pallasmaa ressignifica as maçanetas de uma maneira que é a sua. Não quer isto dizer que as portas automáticas não sejam, sobretudo, fruto da funcionalização excessiva. Nem quer dizer que a nostalgia das portas da maçaneta que convoca o movimento da mão sobre ela não guarda uma relacionalidade forte que se perde na porta automática. Portas tradicionais e portas automáticas têm a sua configuração material servido de propósitos diferentes, mas não porque seja a sua configuração material a determiná-lo, mas a sua história relacional. Esta tendência à dissociação, literalizando a casa e uma sua estrutura tradicional, é amplamente praticada por Pallasmaa. Por exemplo, nesta citação mais longa, que será a última, onde qualquer desvio da casa tradicional é interpretado como uma perda. Eu agora cito, é um pouco longo, mas posso também ter um acesso no texto. A própria transparência da porta contemporânea diminui o poder da sua imagem e a porta acaba por se tornar uma janela. Este é um exemplo demasiado comum no mundo moderno da atenuação das imagens arquitetónicas. O chão perdeu a sua associação com o solo e tornou-se uma plataforma artificial que facilita o empilhamento. O telhado perdeu a sua qualidade protetora e tornou-se um plano horizontal idêntico ao da laje. A parede perdeu a sua espessura, a sua materialidade e solidez e tornou-se uma superfície banal e sem peso de transparência material. A janela perdeu o seu foco e tornou-se uma parede de vidro. A porta é agora um buraco transparente que não esconde nem protege. A lareira perdeu a sua essência como fonte de calor e abrigo para se tornar um quadro emoldurado na parede. O fogo frio da casa contemporânea. A escada tornou-se um mero instrumento prático que esquece a diferença entre subir e descer, entre o céu e o inferno. A cama perdeu a sua essência como lugar íntimo e protegido para se tornar um palco, cenário, e a mesa abandonou o seu poder centralizador e o seu caráter sagrado. Fim de citação. Desculpem a demora. Ora, neste quadro de perda reiterada, Pallasmaa conclui que a forma arquitetónica perdeu as suas bases ontológicas e a arquitetura converteu-se num ofício de invenção formal. A casa tradicional, alegadamente mais corpórea, é tomada como casa ontológica, ou ontologia da casa, em todo o caso, deixando do lado da ilusão, do engano, do fake, o que se desvia desse modelo arquetípico, por transgressor e criativo que seja. O próprio Pallasmaa, então contundente, não evita o desenlace porque conclui o seu raciocínio. A tradição é uma impressionante sedimentação de imagens e não pode inventar-se, apenas pode viver-se. A tradição constitui uma escavação sem fim de mitos, recordações e experiências partilhadas. E, contudo, feita esta crítica, digamos assim, há uma rarefação dos lugares como se fosse um obstáculo à indústria do espaço e do tempo que hegemoniza todos os territórios físicos ou virtuais. E há uma rarefação das imagens. A chuva das imagens de Calvino não descansa, mas essas imagens que chovem em vez de mobilizar a imaginação exploram-na.
Não são imagens poéticas, são outra indústria, do próprio imaginário. Os lugares não dão lugar a localizações, os lugares dão lugar a localizações, locais de coordenadas GPS. A arquitetura, como tudo mais, tende a tornar-se abstratamente utilitária ou, em alternativa, abstratamente imagística. Por vezes, quem se apoquenta com a rarefação da experiência direta ou nua, materialmente mediada pelos sentidos dos corpos, contesta-se não este facto, mas a preocupação, que no fundo é a preocupação de Pallasmaa. Sugere-se até explicitamente que o preocupado se deixa capturar por uma ideia da autenticidade dessa experiência nua que faz mal, que mitifica. E nisto há alguma razão em criticar Pallasmaa, a quem surpreendemos um inusitado elogio à tradição e um desmerecimento da novidade. Só que perder a experiência nua é um empobrecimento como se passasse uma janela especial. Não como se passassem todas ou como se todas as outras fossem menos autenticamente janelas. E este é o ponto em que Pallasmaa tem razão. Dito de outra maneira, o problema que se vai constituir não é haver experiências mediadas por dispositivos, hipermedializadas, digitais ou não, ao lado das experiências por contacto, mas a integral substituição destas por aquelas. E não porque esta seja autêntica ou mais autêntica que qualquer outra experiência, mas porque é uma experiência qualitativamente distinta. Mas o que qualifica distintivamente a experiência nua? Talvez ilustre bem uma resposta, o bíblico exemplo da dúvida de Tomé, a que Caravaggio deu a visão da incredulidade que só os dedos dentro das chagas de Cristo resolviam. E é precisamente essa obra de Caravaggio a que Pallasmaa escolheu como capa para o seu Eyes of the Skin. Os testemunhos não bastaram, nenhuma linguagem bastou a Tomé. E, no entanto, toda a linguagem importava naturalmente, até a da representação de Caravaggio. O despropósito de uma reivindicação da autenticidade está ilustrado na existência desta obra, que de outro modo seria ela mesma, pelo que me dei, um despropósito. E como Tomé precisou de tocar, precisamos de visitar a obra de Caravaggio no museu. Pelo menos desejaríamos, se nos fosse possível. E vale-lhes para a linguagem, para a arte, para a mediação em geral, qualquer imagem real da realidade. Tomar tudo por igual, afinal, tudo é experiência, é precisamente admitir a conformação à equivalência de todas as experiências e, paralelamente, de todas as localizações. O problema não está no que se ganha, mas no que não se desejaria perder. Uma interação cujas regras não foram programadas, mas encontradas. E aqui repito o pensamento de Pallasmaa: as imagens poéticas não se ideiam, nem se inventam, encontram-se, revelam-se e articulam-se. O problema não está nas coisas, mas na maneira como nos relacionamos com elas. Não está na desmaterialização da coisa, mesmo da casa, mas da relação. Quando fazemos diálogo, imagem, e dessa dobra da realidade sobre si mesma fazemos sentido, a questão é se conferimos valor relacional a essa imagem. No mundo da algoritmização inequívoca, da rasura da opacidade das metáforas e da transparência de sentido que de tudo desconfia, a resposta é não. Quando tudo for teorema e código, já nada será contado. Mesmo contar uma história e a experiência nua terão o mesmo destino. Ou só encontro com uma materialidade relacional, ou não serão nada. E por aí uma ideia de humanidade de lugares pode ser efetivamente cancelada. Pois um lugar é uma história de experiência. Mas o caminho nunca estará em termos medo de que as experiências da humanidade deixem de ser exclusivamente biológicas, ou em estranhar poder conceber-se uma tecnologia tornada humana a ponto de padecer da humanidade como os humanos biológicos. Tenham ou não corpos, a medida corpórea, e seja qual for a forma que ela assuma. É só disto que se trata, uma materialidade relacional. Tenho dito. Obrigado. Obrigado, professor André Barata, pela sua exposição. Abro então agora um espaço para questões, um espaço de debate. Peço às pessoas interessadas em fazer uma intervenção que me dê indicação. Já tenho a inscrição do Ângelo. Não sei se mais alguém quer para já fazer alguma questão. Neste caso, então, dou a palavra ao Ângelo. Muito obrigado, Moisés. Permitam-me desde já agradecer ao professor André pela excelente exposição.
a questão técnica foi facilmente ultrapassada e foi uma exposição bastante boa, muito boa mesmo. Eu não conhecia aqui o Paulo Asmar, mas fiquei muito interessado pelo trabalho dele. E eu tinha efetivamente uma questão, mas o professor acabou por respondê-la no final. No entanto, eu gostava que talvez desenvolvesse aqui um pouco mais esta ideia. Pelo que eu percebi, pronto, em Paulo Asmar, a ideia do corpo aproxima-se muito. A ideia é que no Bodies in Technology, do Don Heidi, nos Corpos da Tecnologia, o conceito que Heidi denomina de corpo, o corpo encarnado, a experiência encarnada e como o habitar e a nossa relação com as coisas no mundo parte deste ponto fundamental que é o corpo, que é a carne, muito próximo da ideia de Merleau-Ponty. No entanto, e aqui a questão que eu queria fazer era como é que esta ideia do virtual, sobretudo o conceito de realidade virtual, e agora a professora Fernanda vai logo dizer que o Ângelo está sempre a dizer a mesma coisa, a ideia de realidade virtual, não é? Torna-se então também uma rarefação do habitar, não é? Uma rarefação da nossa relação com o mundo. E isso acabou por responder no final, mais ou menos. No entanto, a minha questão é, olhando para a forma como o corpo se representa ou se manifesta na realidade virtual, ela não é a mesma como no mundo. O Don Heidi fala da ideia do corpo 2, ou seja, nós temos o corpo encarnado e a nossa experiência com o mundo, ou andar pelo mundo, é a partir do corpo. No entanto, quando estamos na realidade virtual, o movimento é invertido. É um mundo que se movimenta em relação ao corpo. Esta ideia aqui é possível perceber-se como uma rarefação de facto do habitar. No entanto, no digital, são abertas possibilidades de expansão do mundo. Vejamos, por exemplo, uma pessoa com mobilidade reduzida, ou alguém que tenha algum problema, ou algum problema físico. O digital dá-lhe essa possibilidade. Então, neste sentido, e tendo em conta esta ideia do corpo 2, de que o mundo se movimenta em relação ao corpo, é ainda uma rarefação do habitar, o virtual, da perspectiva de Paulo Asmar. Não é propriamente uma pergunta, era mais um comentário para o professor poder desenvolver, se fosse possível. Muito obrigado. Posso? Sim, pode responder, professor. Obrigado. Eu diria que, para Palasma, como ele coloca a questão, o virtual é, de facto, parte do problema. Porque é essa a questão. O que me parece é que e toda a dialética do meu texto é tentar, apesar de tudo, redimir e salvar o que me parece ser o mais importante do pensamento do Palasma. Mas na questão particular que o Ângelo coloca, eu não estou do lado do Palasma. Eu justamente penso que, e é assim que eu termino o texto, aquilo que é importante para, digamos, enfrentar a rarefação dos lugares é conseguir produzir lugares, fazer lugares. E fazer lugares significa imbricar espaço e tempo, significa criar habitualidades e habitabilidades. E isto não implica necessariamente a casa tradicional, a medida do corpo humano, e nesse sentido podemos pensar lugares virtuais. Podemos pensar que a luta, digamos assim, contra a rarefação dos lugares pode encontrar um lugar de resistência no virtual. Não é? Se calhar muitos de nós fazemos isso quando encontramos lugares virtuais de encontro. E o que é importante para que estes lugares sejam lugares? É que eles sejam materiais no sentido físico? Ou é importante que eles sejam materiais no sentido relacional? Uma materialidade relacional. É? E materialidade relacional, do meu ponto de vista, significa justamente esta espécie de singularização, esta espécie de oclusão que se faz do espaço e do tempo, não é? Que se imbricam um no outro, se atam, em vez de se desatarem. É? A rarefação dos lugares tem a ver com isto, tem a ver com uma espécie de eliminação como a biodiversidade, não é? A eliminação da biodiversidade. Temos uma eliminação da topodiversidade, não é? Da diversidade de lugares. Porque os lugares tornam-se todos eles mais ou menos equivalentes para poderem ser mais facilmente trocados. Os espaços
e o tempo. E então o espaço e o tempo desdobram-se e afastam-se e tornam-se superfícies hegemónicas, não é? E nesse sentido, quer dizer, eu acho que os lugares que conseguem escapar a isto são os lugares onde se mantém cibericamente e que pode ser muitas vezes um lugar do virtual. Não é? Portanto, em grande parte, o que eu queria era chamar a atenção, de facto, para uma tendência que é clara e que Pallasmaa nota, quando fala, por exemplo, da estetização, fala da funcionalização, da arquitetura, mas a saída não é necessariamente voltar para uma resposta tradicionalista, não é? E até muito conservadora, porque há aqui passagens no texto que são surpreendentemente conservadoras, não é? De uma recusa da inovação. Quer dizer, como é que pensar a transgressão aqui, o valor da transgressão como valor criativo, como? Ele não deixa respirar isso, não é? E, portanto, a saída, ele diagnostica o problema, mas a solução, a saída, não é? A saída não está, não é? Não está. Ou dá-nos uma saída com a qual não concordo e que me parece mal fundamentada fenomenologicamente, não é? Quer dizer, que é toda ela feita de dualidades, de dissociações cortantes, que é, aliás, bastante ao arrepio de todo o modo de pensar da filologia de Merleau-Ponty, não é? Que procura, pelo contrário, encontrar solos comuns e as coisas circulam umas nas outras, não é? E, portanto, era isto que talvez respondesse. Né? E assim até consigo sintetizar um bocadinho a dialética do texto, que lido é capaz de ser mais difícil de perceber tudo. Obrigado, Ângelo. Temos uma pergunta que a Inês Rodrigues quer dirigir também ao professor André Barata. Eu dou-lhe a palavra. Inês? Ouvem bem? Sim, sim. Sim? Ok. Então, obrigada, André, pela apresentação. E eu gostei da crítica, porque eu estava... Realmente tinha sentido que aquilo era muito agressivo, né? Eu tentava-me a sentir mal de ter portas de vidro em casa e, portanto, foi bom ouvir a crítica. Mas tinha uma pergunta que tem a ver com o texto e há uma grande animosidade face ao mundo natural, né? Ele diz que é, como tu estavas a dizer, que é dificilmente respirável. Então, a minha primeira parte da minha pergunta é porque é que o mundo natural não pode também ser uma casa? E, de certa maneira, eu compreendo o que é que ele diz, né? Que o mundo natural muitas vezes já vem mediado pela nossa humanização dele. E, portanto, eu compreendo essa parte. Mas, ao mesmo tempo, parece que é isso, que há um grande distanciamento, né? De dizer que o mundo natural nunca pode ser também a nossa casa. E, ao mesmo tempo, ele fala de uma naturalização da arquitetura pelo corpo, não é? Isso não há aí uma contradição, não é? Porque, ao mesmo tempo que a casa seja os nossos olhos e a porta seja o que for, e ao mesmo tempo que o nosso corpo então não faz parte do mundo natural também. E a terceira parte desta mesma pergunta tem a ver que eu perdi um bocadinho no fim, quando falaste de experiência nua. E era para tentar perceber se não há também aqui outra contradição com isto, não é? De tentar dizer que há uma experiência nua e ao mesmo tempo querer dizer que não há uma experiência do mundo natural que não seja acolhedora ou que não seja assim, mas eu não sei se percebi bem essa última parte da experiência nua. E é isso. Dou então a palavra ao professor André Barata. Ligue o microfone que está desligado. Eu não sei se compreendi as três perguntas, ou captei as três, mas pelo menos duas acho que captei. Depois tu dizes. Sim, eu acho que há ali uma concepção de casa como arquetípico, não é? Arquétipo, como imagem arquetípica, como a grande mediadora com o mundo, para o mundo, mas sendo que o mundo justamente é pensado como, e aliás, enfim, cita o Gaston Bachelard, não é? Mas enfim, aqui não é o Bachelard que está em questão, é ele próprio, mas é um pouco como se a casa fosse o conversor do caos em cosmos. Não é? E isto significa, de certo modo, um mundo que comparece como ameaçador. E o próprio espaço e o tempo, se não forem articulados pela forma da casa, não é? São terríficos. Já não sei qual é o adjetivo que ele usou, mas é aterrador ou terrífico. É assim e, portanto, quer dizer, o mundo, quer dizer,
o mundo, porque o mundo é um termo muito ambivalente, porque o mundo, como eu disse, não é? O mundo pode ser a designação para aquilo que tudo que inclui tudo, como pode ser para a designação de algo absolutamente exclusivo, não é? Quer dizer, a casa é um mundo, não é? Agora a questão, e isso ela admite perfeitamente, agora se o mundo é uma casa, né? E isso curiosamente hoje em dia é um tema muito debatido, até por causa da encíclica do Papa Francisco, não é? Se o mundo é uma casa, é outra questão. Eu tenho algumas, enfim, mas isso é aí para lá do Pavlasmá, porque eu acho que o mundo nunca pode ser uma casa. Isso eu penso na Hannah Arendt, não é? Na relação com o mundo. O mundo tem que ter sempre qualquer coisa que está fora, de algum modo está fora, e a casa, apesar de tudo, é um dentro. É claro que, num certo sentido, pensar o mundo como a casa pronto, é isso. Quer dizer, não me parece que o Palamas pensasse o mundo como casa. É curioso, não é? O mais longe que ele podia levar a metáfora arquitetural da casa, do ponto de vista metafísico, seria justamente pensar o próprio mundo como casa. Mas não, ele pensa fundamentalmente a casa como um mediador, não é? Como o conversor que transforma o mundo que pode ser caos em cosmos. Portanto, já me estou a repetir, não é? No essencial, penso que é isso. Pronto, eu depois já estava a derivar para outra reflexão, que é eu próprio também tenho algumas reservas à ideia do mundo como casa, né? Porque acho que o mundo tem que ser sempre o mundo, enfim, se a gente tivesse uma consideração ontológica sobre o mundo, não é? Eu acho que o mundo, enfim, tem que ter sempre esse aspecto de fora, não é? Enfim, isso, mas pronto, enfim, é bem mais complicado pensar a ideia do mundo, até porque é uma ideia que há para todos os sentidos e mais algum, não é? Há um mundo de sentidos da própria palavra mundo. Mas eu acho que, no final, a ideia de casa, enfim, embora tenha vantagens, e percebe-se num certo contexto, temos que tratar da nossa casa, temos que tratar do planeta como a nossa casa. Por outro lado, fecha, acho eu, fecha de um certo modo, por muitas janelas que tenha depois. E, portanto, quanto à questão da experiência nua, que foi a segunda que eu tinha percebido, aí tem que ver com a experiência, digamos assim, a experiência nua, aí eu quis só dizer a experiência com os meios corporais de que dispomos biologicamente, digamos, os nossos sentidos, e não por dispositivos que, de algum modo, possam, enfim, produzir a relação da experiência, não é? E medializar a relação da experiência. É claro que tudo é medializado, não é? Os nossos olhos medializam. E a minha coisa é o que é a sensação, são as sensações, são o material sensorial, não é? A matéria de que falava o Kant na estética tradicional. Outra coisa é depois a percepção, a intuição, e isso aí também é medialização, tudo isso é medialização, não é possível de outra maneira. De maneira que a experiência nua quer simplesmente dizer isso, não é? A experiência que ainda nos resta com os nossos corpos, simplesmente, não é? Que ainda nos resta, que ainda vamos fazendo, que ainda nos vamos permitindo. Pronto, e a ideia é dizer que o que ela tem de distintivo não é nada de autêntico, não é? Mas é distintivo. E a diferença entre o distintivo e o autêntico é importante, porque retira de considerações normativas, de considerações do que é apropriado e do que não é apropriado. Não é? Mas o distintivo tem a importância de merecer ser, nem que seja de uma maneira que pensemos uma ecologia da experiência, guardado, não é? Devemos guardar para lá todas as formas de experiência que possamos ganhar através do virtual, das medializações, de todo o tipo, também a experiência nua, a experiência que assenta simplesmente nas possibilidades dos nossos aparelhos sensoriais e dos nossos corpos. E era um bocadinho nesse sentido, não é? A outra pergunta eu perdi, Inês. Tá? Não sei se a Inês quer retomar a última pergunta ou se já está respondido.
sim, era uma coisa, portanto, eu tinha percebido isso do Valastás, não sei se estou a dizer o nome certo, corretamente, tinha percebido que havia essa, não uma antipatia, mas uma animosidade face ao mundo natural, não é? Em que ele diz que o mundo não é respirável, que não é acolhedor e que nós vivemos através da casa. Mas ao mesmo tempo, e esta era a segunda pergunta, ele fala da casa através do nosso corpo, não é? Diz que uma boa casa é aquela em que as janelas são olhos, é aquelas, etc. E não há aí, era a pergunta, uma certa contradição, não é? Porque por um lado é anti-mundo natural e por outro lado quer naturalizar a casa através do nosso corpo. Era essa. Agora percebi bem. Não sei, quer dizer, eu diria que ele no fundo está a continuar uma tradição de má relação com o mundo. Né? Há uma má relação com o mundo que faz parte um pouco da nossa história cultural, quer dizer, em que o mundo é o ídolo por excelência, é aquilo que tem que ser domesticado. Ele usa a palavra domesticado, eu no texto não escrevi, mas no início do capítulo ele fala mesmo não só de humanizar o mundo, mas domesticar o mundo, que é uma expressão que eu até considero um bocadinho anacrónica, não é? Quer dizer, já não se usa, porque usa domestica o selvagem, não é? E o selvagem significa o quê? Significa o outro, não é? Aquele que está para lá da minha identidade, aquele que exprime a alteridade em estado bastante saliente, não é? E tudo isso, quer dizer, de algum modo já são paragens por onde já não paramos, não é? Quer dizer, já não se vê as coisas dessa maneira, não é? E portanto, eu a meu ver, de facto, quer dizer, não acho que seja tanto uma contradição, mas acho que é expressão de uma tradição de pensamento em que o mundo aparece sempre como um mundo que ameaça, e porque ameaça tem que ser dominado, tem que ser domado, tem que ser domesticado. Eu estava a pensar aqui naquele quadro do Bruegel, não é? Em que aparece um misantropo, não sei se conhecem, aparece um misantropo, um homem alto, todo vestido de luto, e atrás aparece uma criatura humana, pequenina, que é um globo e que o vai roubar, e portanto, quer dizer, a expressão do mundo, né, do globo, como algo que ameaça está presente, não é? Quer dizer, acho que ele aí, de certo modo, não quer dizer, pelo menos na minha leitura, não é? Ele, de facto, não produz um pensamento sobre o mundo, não é? E, curiosamente, o sinal mais evidente disso é a primeira nota que tu fizeste, é que, e por que não ter pensado o mundo a partir, precisamente, da metáfora da casa, não é? Tão originária que é. Temos agora 3 inscrições, a professora Ana Leonor, a professora Fernanda Henriques e a professora Irene Borges Duarte. Eu vou pedir à professora Ana Leonor que faça a sua questão e depois o professor André Barata mais uma vez responderá e seguimos para as professoras Fernanda e Irene de seguir. Obrigado. Obrigada, Moisés. Obrigada, André, pela exposição. Eu começo por dizer que não conheço o autor e, portanto, gostei daquilo que pude compreender. Gostei de ouvir, quer nos casos em que fui concordando, quer nos casos em que também fiquei aqui com algumas dúvidas, como a Inês também agora referiu. Mas tinha uma questão concreta que diz respeito a uma referência que fizeste à ética. Porque essa referência surge a propósito da questão das implicações éticas da arquitetura. Foi assim, se percebi bem, que te referiste a essa ideia. Eu, de uma forma muito imediata, consigo associar uma dimensão ética àquela diferença que tu apresentaste no início entre os lugares e os locais. E essa dimensão em concreto, quando referes que há uma rarefação, que o autor diz que há uma rarefação dos lugares e uma proliferação dos locais. E aí eu vejo uma dimensão ética. Mas não foi aí que apontaste essa referência, foi precisamente a propósito daquilo que seriam implicações arquitetónicas, da arquitetura, implicações éticas da arquitetura. E a minha pergunta é se podias dizer mais qualquer coisa sobre isso, porque essa parte em concreto não me é muito evidente de uma forma imediata.
Sim, estava a tentar encontrar a passagem onde ele exprime isso. A maneira como ele, quer dizer, a maneira como ele pensa digamos, quase uma função ética que estivesse em jogo nesta necessidade de uma retomada de uma arquitetura mais fundada nas suas imagens fundamentais, nas suas imagens arquiteturais fundamentais. A meu ver, enfim, é difícil de sustentar. Eu tentei dizer porque é que achava que era difícil de sustentar. E, na verdade, parece-me até que, de algum modo, há ali um duplo equívoco. Há primeiro um equívoco em digamos, ontologizar a casa tradicional, a casa pensada e concebida a partir do corpo humano, a partir da corporeidade física humana. E, em segundo lugar, mesmo que admitíssemos essa originalidade ontológica, esse valor ontológico dessas imagens, que ele chega a designar imagens ontológicas, eu também teria dúvidas que delas pudesse extrair, não é, uma ética. Enfim, eu não sou propriamente um especialista em Heidegger, sobretudo estando a Irene por perto, ou o José Santos, que também está aí alguns, que já ouvi, mas eu penso que mesmo o próprio Heidegger, não é? Quer dizer, quando enfim, fala dos modos próprios e impróprios, não é? Quer dizer, evita que se faça uma leitura do autêntico e do não autêntico e que se retire dali, enfim, de um horizonte ontológico, uma ética. Até porque, pronto, isso, a meu ver, faria-me despertar todos enfim, as sirenes de preocupação. Agora, há uma noção, há uma questão ética. Eu acho que há uma questão ética sempre que se está em questão, enfim, um horizonte de relações relacional, não é? Um horizonte de relações e de espaços onde acontecem a possibilidade da relação. Enfim, se nós não temos uma arquitetura que torne possível fazer lugares, não é? Se a possibilidade do lugar desaparece, na verdade, eu digo isso assim muito, isto não é uma expressão dele, é minha, nós, no fundo, cancelamos o viver e passamos para o plano do sobreviver, quer dizer, eu não sei se isto, quer dizer, enfim, eu mais facilmente articularia isto de uma maneira política, teria mais facilidade em articular isto de uma maneira política do que propriamente ética. Não sei. Eu diria, enfim, que eu não fico satisfeito com a maneira como ele introduz a ética. É certo que enfim, eu consegui encontrar a obra que eu citei, daquele Harris, não é? Mas não a consegui estudar ainda com tempo, até porque não era o meu foco discutir a questão ética. Contudo, quer dizer, enfim, os elementos que ele me apresenta são fundamentalmente estes, quer dizer, ele estabelece uma prevalência ética fundamentalmente por causa deste primado ontológico, não é? Que ele encontra na arquitetura. Há um outro aspecto que ele também usa e que também tem relevância ética, que agora estou a passar e que lembrei-me, que é, ele fala da arquitetura como verbo. E quando ele fala da arquitetura como verbo, ele está a falar da arquitetura também como lugar da ação, não é? Como de agir, não é? Verbo no sentido performativo.
E aí pode-se também suscitar uma questão ética, sei lá, por exemplo, fazendo um paralelo com os actos de fala, por exemplo, não é? Os actos de fala do Austin, não é? Em que as palavras têm um valor performativo, portanto, elas têm impacto, elas produzem efeitos sobre os outros, não é? Não é simplesmente discursos sobre a realidade, elas mexem com a realidade, e mexem com a realidade social, mexem com a realidade intersubjetiva, e nesse sentido colocam-se questões, naturalmente, não é? Colocam questões éticas. Passamos os dias, mesmo no espaço público hoje em dia, a discutir a ética da linguagem, não é? Quer dizer, justamente por conta deste caráter performativo. Bom, a arquitetura também traz este caráter performativo, não é? Quer dizer, a porta convida, é a expressão que ele usa, a porta convida a entrar, a janela convida a abrir, não é? Isto são atos, são ações, não é? E imaginemos uma casa que é construída de uma maneira que impede ou oprime a relacionalidade, não é? Da pessoa que, enfim, que pode frequentar a casa ou do edifício do edifício público. E aí sim, eu acho que poderíamos articular uma ética, mas eu estou claramente a especular com base nos elementos que eu tenho, não é? A maneira como ele coloca não me parece satisfatória, efetivamente, não é? Dou agora a palavra à professora Fernanda Henriques. Obrigada, André. Obrigada pelo texto, mas também obrigada pelo teu comentário, que no fundo dialogou com o texto e tomou a sua distância em relação a ele, embora tivesse conseguido, penso, acompanhar a leitura do texto. Eu queria fazer duas ou três incursões, que não sei bem se são perguntas, ou se calhar não são, mas duas ou três incursões. Para além daquilo que já foi dito, do que o texto é, na verdade, conservador, para mim, sobretudo, não dá lugar, ou melhor, vê a tradição como algo acabado, digamos assim, não vê a tradição como uma dinâmica em que o presente pode ser transformador, mas para além disso, e isso penso já foi acentuado, houve uma coisa que a mim me incomodou mais, é que essa ideia da casa, do lugar e da forma como essa ideia do lugar e de casa é apresentada tem a ver com a vida privada, com a vida pessoal, no máximo com a vida intersubjetiva, digamos, da pessoa ou da família que ocupa a casa. A casa, de facto, protege, mas também separa, não é? Separa das outras casas e separa, sobretudo, de um espaço público que não é casa, ou que não é necessariamente casa, embora tenha que ser lugar. E, portanto, aquilo que me incomodou foi exatamente essa ideia de que a vida pública não estava a ser considerada. Portanto, é mais um olhar de natureza política do que não estava a ser considerada a vida pública. Realmente, o que está em jogo é um corpo próprio, um corpo pessoal, nunca um corpo coletivo, nunca, não está aqui a falar de um lugar coletivo. E isto leva-me ao desafio do Ângelo, quando me atirou a boca de que lá vai ela dizer que eu estou a dizer sempre a mesma coisa. É que na verdade, para mim, é um bocadinho como quando se é inteligente, tem que ser muito inteligente, mais inteligente, para se viver com a sua inteligência, como mostra muito bem aquele filme da Mente Brilhante.
E a mesma coisa com a tecnologia. Eu penso que a tecnologia exige mais tecnologia. Mas, sobretudo, a mim, o que me preocupa realmente na questão tecnológica não é a sua natureza, eventualmente disfórica em relação à nossa vivência humana, mas é a não distribuição das possibilidades, que é de justiça social, é a não distribuição das possibilidades que as novas tecnologias e, sobretudo, o mundo da internet possibilita. Não é? Neste momento toda a gente está muito preocupada com a questão de que, meu Deus, mas agora com as aulas à distância há muitas crianças que não têm acesso às mesmas aulas. Pois é, mas isso já acontecia antes. Ou seja, realmente, e não falando no mundo, mesmo só falando no país, o problema é que não há uma igual distribuição daquilo que as tecnologias permitem a toda a gente. E, nomeadamente, àqueles, como você citou, Ângelo, que, no fundo, a via mediática é a única que lhe permite sentir uma igualdade. Uma igualdade, partilhar em igualdade um lugar. E eu realmente é engraçado porque para mim, e nisso concordo muito com aquilo que o André disse no final, para mim a questão do lugar é a questão do relacional. E por isso eu penso que o meio tecnológico pode ser mesmo um lugar. E um lugar de futuro que a mim não só não me assusta, como me atrai de uma forma quase absoluta. Mas só uma outra nota, que é a nota daquilo que me desagradou no texto e que foi uma confusão conceptual. Eu penso que o uso da metáfora da imagem, tal como ele está, é muito confuso. Quer dizer, nunca sabes o que é que o final, qual é a noção de imagem de metáfora que está ali em questão, se metáfora e imagem são equivalentes, e, portanto, essa parte, devo dizer, do ponto de vista conceptual, desagradou-me um pouco. Peço desculpa, como eu disse, não era uma pergunta, era apenas uma partilha daquilo que a tua partilha provocou. Obrigada pelo que disseste. Não sei se o Moisés me permite. Claro, não, claro. Era só para concordar com esta última parte. Eu acho, efetivamente, eu tentei fazer o melhor possível analiticamente para fixar o que é que ele queria dizer com imagem e o que é que ele queria dizer com metáfora. E de facto, enfim, ele faz equivalê-las, mas não é muito claro. E como eu digo, ele explica o que é imagem sempre recorrendo a situações que heuristicamente lhe suscitam qualquer coisa. E, portanto, ele não é muito sistemático, de facto, aí. E estou absolutamente de acordo. E até a maneira como a Fernanda disse é muito clara e não está no texto, mas se o texto tiver vida, eu vou refletir isso também, seguramente, que é, porque estou completamente de acordo, que é a ausência da consideração do público, não é? Do público. Eu há bocadinho, quando estava a falar do mundo, né, casa, mundo, essas coisas, justamente, a Hannah Arendt, quando faz aquela distinção entre mundo e vida, não é? Quer dizer, isto aqui estamos só no plano da vida, não estamos no plano do mundo. Portanto, toda a dimensão pública não está aqui presente. E pronto, e pensar fundacionalmente a arquitetura e a própria experiência de tudo mais, excluindo desta maneira, não é? O público, quer dizer, é complicado. Para, só para terem uma noção do problema, está aqui uma passagem que diz assim: contrariamente ao que ocorre com o imaginário de outras formas artísticas, a arquitetura tem lugar no mundo real da vida. E isto era um bocadinho a resposta para a Ana Leonora, que eu estava a procurar esta passagem. Portanto, há aqui uma presunção de uma prioridade, de um primado da arquitetura, quando, na verdade, as metáforas da casa, por exemplo, são tão apropriáveis pela arquitetura como por qualquer outra coisa. Não é? E é essa confusão, este deslize da metáfora arquitetural para a arquitetura propriamente dita, não é? Quer dizer, e pronto. Enfim. Mas era só para agradecer à Fernanda, porque eu estou absolutamente de acordo com e agradeço porque isto ajuda-me também para o que vier a dar este texto.
Agora dou a palavra à professora Irene Borges Duarte. Obrigado, gostei muito tanto de passar os olhos pelo livro, porque muito mais não pude fazer, mas passei e confesso que achei que me podia entregar um pouco a esta introdução que o próprio André ia fazer, e assim foi. Abriu o apetite para continuar, gostei muito, foi muito interessante por muitos pontos de vista, e ficou-me a ideia, em primeiro lugar, que tenho que ler com cuidado o texto, porque há muitas sugestões para compreender a ideia do habitar, não do ponto de vista estritamente da arquitetura, mas do ponto de vista da ideia ela mesma, do que é o habitar. Ultimamente tenho trabalhado mais essa linha no Heidegger e, portanto, tenho visto o habitar como um projeto do mundo que em Heidegger é antagónico antagónico no sentido de que vai ao outro lado que aquilo que é o projeto da tecnologia, o projeto do Gestell. Mas os dois coincidem, os dois dão-se no mesmo lugar, que é o estar e ser no mundo de cada um dos seres humanos que está no mundo. Portanto, há aí uma coincidência e, no fundo, a diferenciação entre uma coisa e outra, entre um projeto e o outro, é uma questão de opção do ser humano nas suas decisões, não só vitais, mas criadoras do mundo, não é? E aqui isso não aparece tão claramente, aparece de certa maneira uma oposição por esse caráter de que o não tradicional, a casa não tradicional rompe com a possibilidade propriamente dita do habitar. Foi essa uma das linhas que ainda por cima está a ser considerada como conservadora. Eu, para dizer a verdade, acho que tem menos importância esse aspecto, embora talvez seja mais fácil de trabalhar, mais fácil no sentido de as consequências são mais legíveis e, portanto, é possível abordar as consequências da própria leitura por essa via. Eu, na verdade, o que considero é que esta questão do habitar tem naturalmente que ver com a questão das casas, mas não sei, e não tem que ver propriamente com a ideia heideggeriana, não sei se a casa é o esquema do mundo, o esquema do projeto do mundo, se o corpo é o esquema da casa, ou se é o contrário, não sei. Creio que a ideia da metáfora realmente não está muito claramente exposta, mas se calhar se lesse com mais cuidado, dedicando cuidado específico ao texto, se calhar vê-se melhor, mas ficou aqui apontada e pelo menos ficou a despertar o interesse, não é? A minha questão, já temos outra vez a mesma coisa. Bom, esta vez eu acho que isto vai se cortar em 10 minutos, então eu vou abreviar para dar um bocadinho de margem para o André poder conversar. A ideia que me parece fundamental aqui é que
a metáfora pretende ser aquilo, por definição, não é? Aquilo que leva à outra parte, que transporta, não é? Vamos a Atenas e ficamos surpreendidíssimos de encontrar que podemos andar no transporte público, que são metáforas, e isto de que um autocarro urbano seja uma metáfora explica muito do que pretende ser a metáfora. Então, a questão da metáfora é o que é que leva, para onde é que leva? É o corpo que leva à casa, a janela é uma metáfora. Eu ponho em questão que a janela, que a porta, que o caminho sejam metáforas do corpo. E talvez a minha única questão a colocar aqui esteja justamente nisto. Não é só que a metáfora, o uso do termo, é muito tradicional, mas tem pouca espessura, ou seja, está a ser utilizado o termo metáfora num sentido demasiado pobre, não é? E, por outro lado, ontologicamente, dá igual que seja virtual ou nada, tudo quanto nós criamos é virtual, é resultado de uma virtualidade na qual vivemos. Portanto, a esse nível é indiferente que seja material ou que seja meramente virtual. O que não há dúvida é que está a ser tudo visto só do ponto de vista, eu diria, subjetivo, não é? Há aí um sujeito que arquiteta, né, que projeta de acordo com uma ideia que é a de estender o corpo ao mundo, criando aquilo que está a ser chamado casa. Evidentemente que se vamos a Bilbao e vemos aquela arquitetura extraordinária do museu, eu não lhe chamaria uma casa, aquilo não é uma casa, é outra coisa. Mas que é extraordinário e faz parte do nosso mundo, evidentemente faz. Portanto, é uma construção que faz parte de um projeto do mundo, não é propriamente uma casa. A casa, então, tem, voltamos à redução, não é? Subjetiva, voltamos a esse aspecto que a Fernanda falou de vida privada, que se conjunta com outro tipo de construções das quais ele não está a falar. Portanto, para ele, no fundo, o habitar reduz-se a esse reduto, não é? Isto não é... eu estou a pensar alto, estou a pensar na sequência do termo e não a aplicar conceitos feitos, e então estou antes a desfazer conceitos. E, portanto, no fundo fica um interesse e uma interrogação que é a de é possível utilizar a ideia da metáfora, ou a metáfora como forma de poder compreender a extensão, ao fim e ao cabo, técnica, tecnológica inclusive, porque a construção das casas modernas é muito tecnológica. É possível utilizar a metáfora para compreender o habitar? Okay. Pronto, então, professor André Barata tem a palavra. Obrigado, Irene. Bom, eu penso que a metáfora é efetivamente indispensável à nossa possibilidade de fazer sentido do mundo. Eu acho que toda a cognição começa sempre por metáforas. Aliás, eu mencionei isto muito depressa, a ideia de metáfora conceptual. Não é? No fundo, metáforas que não têm um sentido... sim, falou do transporte, enfim, indo
pela perspectiva aristotélica, mas eu pensaria a metáfora conceitual, não é? Como a maneira como a gente encara qualquer coisa e quer encontrar sentido, e para o fazer recorre ao sentido que dispõe. E então usa uma metáfora. E usar a metáfora significa isso, significa fazer, propor uma analogia, não é? A analogia não é encontrada, é proposta. E eu acho que é praticamente incontornável isto não é contornável. O que acontece com o Palassman neste texto é que eu acho que ele faz de facto um uso pobre da metáfora, ele nem sequer conceptualiza, não é? Como também não conceptualiza mais do que muito ligeiramente a ideia de imagem. Talvez este texto não fosse o melhor para fazer toda a discussão dele, até porque o Eyes of the Skin é um texto muito mais trabalhado, não é? Do ponto de vista, enfim, das referências e por aí fora. Agora, o que eu acho que ele fez neste texto nem foi dar muita importância. A metáfora não é importante neste texto, na verdade. O que é importante neste texto é uma espécie de tentativa de deslize ou de deslocamento da centralidade para a arquitetura e para uma certa forma de encarar a arquitetura a partir de uma espécie de regressão a arquétipos, ou que ele considerou que seriam arquétipos e que estariam relacionados com a própria experiência do corpo físico humano. E nisto eu estou, como a Irene disse, quer dizer, não me importa se é com o corpo físico ou o corpo público ou se é virtual, eu não é? Na verdade, eu acho que é aí que ele, no fundo, de algum modo se perde, porque assume que há um corpo físico que põe o selo, digamos assim, da autenticidade da experiência, põe um selo da autenticidade e de um primado da arquitetura, mesmo sobre todas as outras artes, não é? E aí, pronto, parece-me que, enfim, que se perde, e até porque realmente depois faz uma descrição de tudo aquilo que seja transgressão ou inovação ou mudança como sendo perdas, não é? Como sendo, e não consegue ressignificá-las. E, portanto, a própria possibilidade de ressignificar está neutralizada. E nisto há efetivamente, a meu ver, uma pobreza, não é? Eu acho, contudo, que há um espaço, e foi isto que me interessou no texto e no livro todo. Eu acabei por pegar neste texto porque tive que fazer uma seleção e escolhi este, não é? Podia ter escolhido talvez o primeiro, do Habitar. São um conjunto de ensaios. E a meu ver, o que me parece é que a obra, enfim, dele e dos outros grandes arquitetos que entretanto se vão agregando em torno das últimas décadas da ideia de uma arquitetura, enfim, mais fenomenológica ou com algum fundamento fenomenológico, não vejo um vínculo claro com a ideia de casa. Vejo um vínculo claro com a ideia do habitar e que essa é uma questão do nosso tempo, efetivamente, no sentido em que é difícil ir habitando, é difícil. E depois tem que ver com outras coisas que não vêm aqui ao caso neste livro e neste texto, mas de facto, eu no início faço um bocadinho uns apontamentos sobre isso, mas é difícil as pessoas terem o privilégio de fazer lugares. É um privilégio fazer lugares, é um privilégio uma pessoa poder organizar a sua existência no tempo e no espaço de maneira a produzir um lugar e cultivar um lugar e elaborá-lo, singularizá-lo, um pouco como a própria biografia é uma ideia de lugar, não é? Mas fazer lugares neste sentido, não é? De imbricamentos que não se desatam entre espaço e tempo. E isso é difícil, basta pensar que somos constantemente movidos para uma corrente, não é, de acontecimentos, não é, que não nos deixam justamente ficar, que não nos deixam estar. Mesmo estes verbos não têm a importância existencial que talvez já tenham tido no outro tempo. E isto não significa, naturalmente,
que a resposta ao problema tenha que ser uma resposta tradicionalista, uma resposta conservadora, uma resposta de regresso a qualquer coisa do passado, que recusa a medialização, que se fixe só na forma física, na casa tradicional, enfim, não significa nada disso. Mas o problema está lá, quer dizer, eu diria que talvez as respostas não tenham sido as melhores, mas eu acho que, de facto, este texto, ou o livro todo do Palas Mai e o movimento que, de algum modo, ele representa na arquitetura, exprimem bem o problema e pronto, isso, se calhar, eu da próxima vez trago um texto talvez mais feliz dele. Pronto, e era isto, acho que vamos terminar, não é? Já estou muito cansado. Posso voltar um bocadinho atrás? Faça favor, Posso? Fernanda. Sim, sim. Ainda aguentas, André? Ainda aguentas? Não, ele não respondeu. É que é assim... Sim. Sim, é que é assim, é que realmente aquilo que, para além do uso pobre, digamos, eu diria vulgar, da palavra metáfora, ou do termo metáfora que o texto usa, eu penso que na nossa conversa surge também, ainda assim, uma ideia limitada da questão da metáfora, é para falar das metáforas vivas à maneira do Ricard, não é? Porque, do ponto de vista das metáforas vivas, as metáforas são transporte e trabalho categorial. Ou melhor, articular metáfora com analogia é empobrecer a própria perspectiva da metáfora, porque o que a metáfora faz é descategorizar, digamos assim, por um momento desconstruir as categorias com as quais articulamos o mundo para fazer irromper novas categorizações. E, portanto, a metáfora nova é realmente uma inovação. Não é nem só é um transporte, porque ela vai fazer articular campos semânticos heterogéneos e, portanto, é um transporte, digamos assim, de um campo semântico para outro, mas, efetivamente, tem a ver com um processo simultaneamente de desconstrução, descategorização e de recategorização. E eu penso que isso, neste texto, não está perto, nem longe, nem pouco mais ou menos. Pronto, peço desculpa, mas era só porque a mim me parece que a metáfora é o recurso que temos para avançar conceitualmente. Ou seja, é ela que nos permite encontrar lugares semânticos para conceptualizar, para usar tudo que acabaste de dizer. E muito obrigada por esta conversa que foi ótima hoje. André, não sei se tem mais algum comentário. Não, estou de acordo com a Fernanda, é exatamente isso. Ótimo. Pronto, então, só não bater o ceguinho, nessa que eu estou a tentar dizer. Porque depois tem outras coisas importantes. Enfim, olha. Desculpe, Moisés, eu interrompi. Não havendo mais intervenções e sendo a hora já um pouco adiantada, eu queria só recordar que as próximas sessões terão lugar nos dias 7 de abril, 5 de maio e 2 de junho. E já no dia 7 de abril vamos contar com uma conferência da doutora Inês Pereira Rodrigues, que é investigadora do Praxis e que está connosco. Sendo assim, eu concluo aqui esta reunião. Agradeço muito ao professor André Barata pela conferência que apresentou. Agradeço também ao Luís Gabriel Provinciato, ao Ângelo Milhano e à professora Irene Borges Duarte pelo apoio na organização desta sessão, e agradeço a todos aqueles que estiveram hoje connosco, e vemo-nos então no dia 7 de abril. Muito obrigado a todos e até à próxima.